Bom, gente, a nossa conversa hoje sobre você não vai poder nem comprar e nem vender nada é baseado naquela frase, naquele verso bíblico de Apocalipse, capítulo 13, ligado à marca da besta, que está lá no capítulo 13, verso 16 e 17 de Apocalipse. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vou ler o 18 também, para terminar aqui o trecho. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A questão de eu escolher esse tema, você não vai poder comprar e nem vender nada, está ligado a uma interpretação, a uma ênfase de interpretação que é dado em questões financeiras sobre a marca da besta. Nas aulas de história na escola, eu lembro que era apresentado pelos professores a visão econômica da história. E essa visão econômica da história, ela é apresentada muito por conta da escola, dentro da nossa faculdade de ciências humanas aqui no Brasil, assim como em outros lugares do mundo, uma predominância da visão socialista da história, tendo por base Karl Marx e outros filósofos da área socialista, onde ele vai, onde os historiadores, por seguirem essa escola, eles vão interpretar a linha da história nessa, como pano de fundo, a dialética, né? A luta de classes do empregado, empreendedor e o empregador, do rico e do pobre. E esse verso bíblico ele chama atenção, né? Porque ele fala, olha, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, apresenta essa dialética e esses extremos, mas não em conflitos, mas numa busca de unidade. É um erro, particularmente, você dar uma ênfase, ainda que haverá sim uma limitação econômica financeira, é um erro você enfatizar a marca da besta somente sobre esse aspecto, o aspecto financeiro. Então, as pessoas têm medo, nós não vamos poder trabalhar, a gente não vai poder pagar nossa conta de água, nem nossa conta de luz, tal. Isso é um erro você pender somente para esse lado, ainda assim que haverá essa limitação, mas na cabeça do profeta, João, ele não tem, a priori, num sentido primordial na cabeça do autor, ele não tem essa questão econômica quando ele revela esse texto, sob inspiração do Espírito Santo. Ainda que haverá uma perseguição econômica, uma marginalização econômica, a ênfase do texto não é essa. E é justamente isso que a gente vai conversar essa noite aqui, em alguns minutos aí, né? Ahn, então veja só, qual que é a ideia, de João? Quando a gente fala na questão de comprar e vender, a gente tem que pensar colocando dentro da profecia o tempo profético ligado ao que é apresentado na carta às sete igrejas. Porque o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que é dado para o povo ali de Deus. Ele está se revelando por determinação de Deus, que é entregue a João, que ele estava num contexto onde ele estava desterrado na ilha de Patmos por causa da perseguição do Império Romano. E ele foi desterrado justamente por conta, ele fala assim, né, no capítulo 1, verso 9: Eu, João,
irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. E essa palavra aqui ela é muito importante, perseverança, dentro do livro de Apocalipse. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E aqui então ele apresenta a essência do que vai transcorrer dentro do livro aí. Então, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Quem são os vitoriosos, né? Quem são aquelas pessoas que vencem? Aí você pega e coloca assim, ó, Apocalipse capítulo 12, verso 11. Quem é que vai vencer todo esse poder que rompe contra o povo de Deus? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, o que é declarado a respeito dos vitoriosos no tempo do fim é justamente o motivo de João estar escrevendo esse livro, porque ele é uma pessoa que está vivendo na pele o que a igreja ao longo dos séculos viveria e principalmente no tempo do fim, que vai viver. Então, a ênfase aqui não é uma ênfase econômica, como muitas pessoas dão. A ênfase aqui é uma ênfase na questão da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus a gente vai deixar para falar na terça-feira que vem. É É, só o testemunho de Jesus. Ah, então vamos lá. Você não vai poder nem comprar e nem vender. Na cabeça do profeta, veja, qual é o último aviso qual é o aviso que o Espírito Santo dá para a última fase da igreja? Qual é a questão da última fase da igreja? Então ele coloca aqui no capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então veja, Amém é assim seja, é a verdade. Aqui está falando de testemunha fiel e verdadeira, está falando do testemunho, tá? Está falando testemunho. Então, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aí ele entra com essa ideia do comprar. Aconselho-te de mim que compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então você vê aqui o eixo de comprar e as características da compra. Você vê também a questão da consequência dessa compra é a vitória que eu já li adiantado aqui, né? Quem é que, hum, quem são as pessoas que vencem? São eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, o eixo de compra é uma necessidade. Agora, o que que acontece? Acontece que, no tempo do fim, ninguém vai poder comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca da besta, o número do seu nome, conforme revelado aqui em Apocalipse, né? A marca, o nome e o número do seu nome. A marca, o nome da besta, o número do seu nome.
Então, veja, dentro da cabeça do profeta, o que que ele está expressando aqui? Não é uma questão financeira, como eu disse na introdução aí. Isso é um erro interpretativo. É você pegar, isso aí chama anacronismo, tá? É você pegar um conhecimento nosso, da nossa cultura, e jogar para o profeta lá no passado. É você pegar essa dialética nossa do capitalismo, do comunismo, dessa questão da luta de classes, e você colocar lá no passado. Então, a marca da besta não é um cartão de crédito, não é código de barra, que nem tantos vídeos mostram aí. Daí que reside aí esses anacronismos aí, essas interpretações futuristas aí e tal. Então, a gente tem que respeitar o profeta e o que o Espírito revela. E João, ele não é uma ilha, né? João, o profeta, ele está inserido nos outros 65 livros da Bíblia. E o livro de Apocalipse, ele traz muito do Antigo Testamento. Quando a gente entra nessa ideia do comprar e vender, imediatamente a gente lembra de alguns versos bíblicos, por exemplo, e principalmente, tá, o eixo principal, aonde a besta está envolvida com o dragão, com a primeira, a segunda besta e o dragão, né? Eles estão envolvidos em conflagração ali para atacar o povo. A gente lembra então de Ezequiel capítulo 28, que vai falar exatamente do nascimento ali de Satanás, da descrição da rebeldia de Satanás no céu. Então, a rebeldia de Satanás no céu, ela vai chegar ao clímax final na terra. Da mesma maneira que começou lá no céu, vai chegar com o clímax final na terra. E Ezequiel capítulo 28, ele vai, a partir do verso, vou ler aqui os versos 14 a 19, e vou dar ênfase aí nos versos 16 e 18, onde diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Bom, se você tem um conhecimento um pouquinho do livro de Apocalipse, você percebe que essas imagens elas vão se apresentando na queda da Babilônia. Os mercadores olham espantados para a queda da Babilônia, que é jogada no mar, desce fogo do céu sobre eles. Então, e Satanás faz uma contrafação também. Saindo através da segunda besta, ele faz descer fogo do céu diante das pessoas para enganá-los. Ele vai multiplicando o comércio dele, tá? Construindo uma imagem para que adore a primeira besta. Então, veja, todo esse contexto, qual que é a ideia aqui, gente? É uma ideia que, na verdade, no fundo, no fundo, nós já estamos começando a viver. Por isso que o tema é: você não vai poder nem comprar e nem vender nada. O que que aconteceu com esse pastor? Esse pastor, ele sofreu um processo na justiça por causa das pregações dele. Veja, você não vai poder nem comprar e nem vender. Se você acha que você tem liberdade de discurso,
experimenta fazer uma pregação no tocante da visão bíblica sobre sexualidade de maneira pública. E você vai entender um pouquinho, sabe, o início do que a gente vai sofrer lá na frente, tá? Veja, não há uma liberdade de discurso já em nossos dias, tá? Quem já assistiu Deus Não Está Morto, o primeiro Deus Não Está Morto, ele falou lá do cristianismo, de ateísmo versus deísmo, né? Não bem deísmo, né? Mas fugiu o nome aqui, mas do crente versus o ateu, né? Foi o tema do um. O tema do segundo foi de uma professora que queria ensinar sobre Deus e ela foi impedida de ensinar sobre Deus na escola. E eu não sei se você lembra do final do filme, de Deus Não Está Morto 2, onde eles estão numa mesa, de uma cafeteria, de uma lanchonete. E aí o pastor jovem lá, o loiro, ele vira e fala assim: Olha, você acredita que agora eu tenho que submeter o meu sermão a uma comissão aqui no county, na prefeitura, para eles avaliarem o conteúdo do meu sermão e dar um ok para eu pregar? E o filme termina dessa maneira. Por que que o filme termina dessa maneira? Porque chegou a correr essa lei nos Estados Unidos. Só que essa lei não andou, não foi adiante, ela foi bloqueada ali por causa da polêmica e tal. E eu não assisti Deus Não Está Morto 3, mas falam que é justamente desse ponto, a partir desse princípio que eles vão dialogar no filme, onde os pastores deveriam então escrever os seus sermões, submeter a uma análise do county lá do condado, e aí o condado estaria fazendo como um tribunal de Santo Ofício, vamos dizer assim, né, lá da Idade Média, uns censores, né, principalmente com relação a discurso de ódio e tal. Então, veja, essas coisas, gente, são lampejos do que vai acontecer. Então, tirem assim um pouco da cabeça de vocês e quando vocês forem pregar, ensinar as pessoas, tira um pouco dessa ideia da questão financeira, porque a questão financeira ela vai ser um dos apertos que Satanás vai fazer contra o povo de Deus, como sempre fez na história, de sequestrar e aprisionar bens, valores das pessoas, mas não é o foco dele. O foco dele é a proibição da pregação do Evangelho eterno. É a proibição de você não poder pregar a palavra como deve ser pregada, tá? Isso ele está avançando e ele vem avançando. Isso aí começou. Veja, vou citar mais alguns versos para você entender essa questão do comprar, né? Então, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. Como é que era isso comum na cabeça dos autores do Novo Testamento, do Antigo Testamento também, tá? 2 Pedro, capítulo 2, versos 1, 2, 3 diz assim. 2 Pedro, capítulo 2, versos 1, 2, 3 diz: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então, veja que essa ideia de comercialização é no sentido, sim, monetário, está ligado à questão monetária, de avareza, de enriquecimento, tá? Mas está na perversão da verdade, na perversão da palavra. 2 capítulo 2, verso 17, mentalidade do apóstolo Paulo ali, né? 2 capítulo 2, verso 17.
Diz, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadeando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Tá? Então, essa questão de mercantilizar, né? Provérbios 23, verso 23. Inclusive, Provérbios 23 foi até um verso para memorizar da lição aí de Escola Sabatina, penúltima do trimestre passado. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento, tá? Então, é essa a ideia, tá? Essa ideia do comprar e vender está, então, o que que está ligado aí? Está ligado ao clímax do grande conflito no final. E o clímax do grande conflito no final é que Satanás, quando aconteceu o alto clamor, Satanás vai fazer de tudo para impedir a pregação do evangelho. E ele vai fazer até por meios de violência, tá? De violência para proibição da pregação do evangelho. Então, essas leis que você vê o Estado fazendo, né, que nem a lei da Louisiana, que agora voltou lá com os 10 mandamentos em espaço público, é até uma contrafação, né, porque o Obama, eu lembro da época lá, o Obama, no primeiro ano de governo, foi ele que assinou, onde todos os órgãos federais deveriam remover todas as simbologias cristãs e monumentos de 10 mandamentos que haviam em espaços federais. O Obama fez isso aí, tirou da Casa Branca e tirou de outros lugares federais ao redor da América qualquer alusão ao cristianismo e aos 10 mandamentos ali, tá? Monumentos que haviam lá. Foi muito criticado na época, que tinha monumentos históricos lá de artistas, né? Que foi demolido, que foi tirado, né? Foi removido. Então, o estado da Louisiana aí, na verdade, o que que ele fez aí nesse ano? O estado da Louisiana nada mais fez do que meio que revogar aquilo que Obama tinha feito lá nos idos do ano 2005, lá 2004, quando ele era presidente lá. Há esses movimentos de esticar, né, e vai e volta, né, nessa tensão, mas a questão é que o Estado, de alguma maneira, ele vai proibir o livre discurso, a pregação do evangelho eterno, tá? Por força até do falso protestantismo que se unirá ao Estado. E aí, a gente termina aqui, enfatizando sobre a marca da besta, logicamente que o texto mais forte que João tem em mente sobre a marca da besta, né, que é na mão ou na testa, obviamente, é o Shema, ó Israel, né, que é Deuteronômio capítulo 6. Então, esse texto aí, a gente não tem como deixar de fora quando você fala da marca, que é colocada sobre a mão e a testa. Então, o Shema Israel está em Deuteronômio capítulo 6. Ele começa no verso 3, mas eu vou ler a introdução, né? O final do capítulo 5 está no capítulo 6, onde diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, essa aqui é a conclusão do capítulo 5, onde é repetido os 10 mandamentos, tá? E aí então vem o Shema Israel. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. E o Shema começa no verso 4, né, na verdade. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e aí vem a ideia do inculcar, né, da testa, né, a marca, o selo de Deus é na testa.
tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E aqui a marca da besta é a contrafação disso aí, né? Por isso que ela é a marca na mão e na testa. Também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. As escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então veja só, todo esse contexto que eu apresentei a vocês, vocês percebem que o não poder nem comprar e não vender não tem a ver de maneira primordial na cabeça do profeta, e a gente tem que ser honesto com o autor bíblico, porque sendo honesto com o autor, você é honesto com a Bíblia, com a inspiração, com o Espírito Santo. Na cabeça do autor não tinha questões econômicas. Na cabeça do autor tinha um movimento de contrafação que vai acontecer, violentíssimo, aonde vai proibir a pregação da verdade, a pregação do evangelho eterno. Em síntese é isso, tá? Lembre-se que lembre-se que aparece numa das parábolas de Jesus, também aparece esse conceito de você ter a palavra, de você estar ungido pelo Espírito Santo, aguardando a volta de Jesus e anunciando, que é a parábola das 10 virgens. Porque a parábola das 10 virgens, as 10 dormem. Ellen White, ela dá uma luz ali, né, muito interessante sobre a parábola das 10 virgens, né, que ela fala que são três grupos, não são dois grupos, são três. Então ela fala que os dois grupos dormem, e nesses dois grupos que dormem, tem um grupo que possui o óleo e possui a palavra, possui o espírito e a palavra. Ele dorme também, esse grupo. E tem um grupo que não tem o Espírito Santo, e que esse grupo que não tem o Espírito Santo, ele tenta comprar ou pedir o óleo para o grupo que tem o Espírito Santo, e o grupo que tem o Espírito Santo fala assim: olha, a gente não pode dar para vocês. Vão e vá aqueles que vendem e tentem comprar deles. E nessa saída deles tentarem comprar daqueles que vendem, eles não conseguem voltar e perdem a salvação, tá? Então, veja que a ideia aqui é a ideia da palavra, e não só no sentido da palavra, mas a palavra dotada do poder do Espírito Santo, da questão da companhia, da plenitude do Espírito. E o terceiro grupo que a Ellen White coloca lá, que ela tem esse insight que eu acho muito bonito, é o grupo que está gritando: eis aí vem o noivo. Esse grupo nunca dormiu, tá? Esse grupo em nenhum momento ele dorme. E ela fala que esse grupo deve ser os adventistas do sétimo dia. Por quê? Por que que deve ser os adventistas do sétimo dia? Primeiro, que nós temos a iluminação completa do evangelho eterno. Segundo, que nós, por termos a iluminação completa do Evangelho Eterno, nós temos uma responsabilidade de nós não nos acomodarmos e não dormirmos junto com os outros. E nós temos uma responsabilidade profética, portanto, de gritar a plenos pulmões para todos os ouvidos, para quem está dormindo: o noivo está vindo. O noivo está vindo, tá? Então ela fala que são três grupos. Um grupo que não dorme, que são aqueles que estão conscientes da proximidade da volta de Cristo, do comprometimento doutrinário, da fidelidade à palavra, da pregação, que não se desviam nem um milímetro da mensagem e não se acomodam ao tempo, mas continuam clamando e pregando a tempo e fora de tempo, tá? O grupo que dorme, que vai ser despertado no final e que vai se unir ali, e vai ser salvo também. E vai ter o grupo dos que dormiram sem o Espírito. Esses vão sair e vão ser condenados e perdem o casamento. Então, por fim, gente, olha, qual é o apelo que eu faço a você aí? O apelo do Shema, ó Israel.
você precisa inculcar, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, você não pode perder a oportunidade de pregar o evangelho. Você não pode perder a oportunidade de falar do evangelho para dentro da sua casa, fora da tua casa, no seu trabalho, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, você não pode parar de anunciar o evangelho eterno, porque vai chegar um momento que nós não vamos poder pregar. E esse momento vai ser violento e não vai ser suave, ainda que essas pessoas, a maioria deles, eles apresentam um discurso de paz, de amor, de unificação, tal, não tem paz e amor, não tem essa bondade toda. Se romperá uma perseguição, um templo de aflição, o qual nunca houve sobre a face da terra, e nós estamos agora tendo a oportunidade de pregar, ainda e já estamos sofrendo limitações. Eu já passei por experiência de igrejas que não me convidam para pregar devido ao tipo de sermão que eu faço. Isso que eu estou falando de igrejas de irmãos, né? Irmãos. Assuntos que as pessoas falam assim, pastor, é bom não pregar esse assunto na igreja. Veja, como assim é bom não pregar esse assunto? Se está na Bíblia, vai ser pregado. Não tem essa. E veja, a mensagem tem que ser pregada independentemente se a pessoa vai gostar ou não da mensagem. Porque a mensagem ela tem que ser entregue conforme a Bíblia apresenta, a mensagem tem que ser apresentada da maneira como a Bíblia a apresenta, objetivando, obviamente, a salvação das pessoas e não condenação e nem ódio, nada, mas salvar, mas a mensagem tem que ser pregada. Vai chegar um momento que você não vai poder pregar a mensagem. Na área de educação, os professores já sofrem isso há um tempo já. Com essas proibições estatais de se pregar a mensagem. Eu espero aí que vocês venham, ficou mais claro para vocês a questão de não poder não comprar e não vender, que vocês estejam aí vacinados, que não é questão monetária, mas é questão da pregação do evangelho eterno. Satanás, quando ele perceber que o alto clamor está levantando, Satanás, quando ele perceber que a chuva serôdia vai cair, que as pessoas começam a pregar com poder, atingindo diretamente o reino dele, ele vai se utilizar do poder religioso e estatal para perseguir esses pregadores, tá? E nós não devemos desistir e permanecer pregando o evangelho eterno até que Jesus volte e, mesmo em face à morte, não amar a própria vida, mas amar a verdade, estar disposto a morrer por essa verdade, tá? Disposto a ser preso por essa verdade, como já acontece em muitos lugares aí, tá? Eu vi aí recentemente, acho que no Twitter que eu vi lá uma publicação, não lembro quem que publicou isso, mas de 2005 para cá, já estamos aí na metade dos países sem liberdade religiosa hoje, tá? Já é considerado países sem liberdade religiosa para pregar, tá? De 2005 para cá, esse levantamento. É uma pena que eu não salvei lá quem que publicou isso aí, mas era uma publicação séria, viu? Não era achismo lá, não. Colocava até os números lá, tal. Que vocês se mantenham firmes, conscientes da responsabilidade que temos de pregar a mensagem sem diluí-la, tá? Pregar a mensagem como deve ser pregada a mensagem para as pessoas, tá? Nós não devemos almejar ter controle sobre o que a pessoa vai fazer com a verdade. Se ela vai ficar magoada, se ela vai ficar feliz, se ela vai ficar triste, se ela vai aceitar, se ela vai rejeitar. Isso não foi Ministério Portas Abertas, não. Foi uma outra pessoa lá. Nós temos que pregar a verdade, independentemente de como as pessoas vão acolher essa verdade. A nossa missão não é controlar o acolhimento das pessoas. A nossa missão é pregar a palavra. Quando a igreja começar a tocar a trombeta no sonido certo,
pode ter certeza absoluta que vai, ter consequências. Eu fico um pouco assustado, né? Uma frase de um livro que eu assisti, que eu li o ano retrasado, esse livro, esqueci, esqueci o título dele, mas o autor citava uma frase, não dele, mas de um outro autor, falando que no tempo de Paulo, ele era recebido com pedradas e chicoteadas. No nosso tempo, nós somos recebidos com chá e bolo. Isso é um problema. Se nós estamos sendo recebidos com chá e bolo, é porque temos um problema aí, viu? Estamos diluindo a mensagem, amenizando a mensagem de maneira irresponsável, deixando as pessoas num conforto irresponsável, porque é necessidade de novo nascimento, que foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, nos dando aí a chance de um novo nascimento, porque somos pecadores. E é isso, gente.